Em Jerusalém, nos dias em que Jesus realizava milagres e ensinava com autoridade, havia um homem chamado Nicodemos, um fariseu, mestre em Israel e membro do Sinédrio, o conselho religioso dos judeus. Era um homem respeitado, estudioso das Escrituras, conhecido por sua sabedoria e por sua devoção à lei. Mas em seu coração havia perguntas que o conhecimento humano não conseguia responder. Nicodemos ouvia falar das obras de Jesus, cegos que voltavam a ver, enfermos que eram curados, e pecadores que encontravam perdão. Essas notícias o inquietavam. Tudo o que aprenderá desde a juventude parecia pequeno diante do poder e da compaixão daquele homem de Nazaré. No entanto, por medo de ser visto, Nicodemos decidiu procurá-lo à noite, quando a cidade dormia e as ruas estavam silenciosas. Na penumbra, ele chegou até onde Jesus estava. As tochas lançavam uma luz suave, e o mestre o recebeu com serenidade. Nicodemos então disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus o fitou com um olhar calmo e respondeu: Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquelas palavras confundiram o doutor da lei. Como alguém poderia nascer de novo? Ele perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu com paciência: Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos permaneceu em silêncio, tentando compreender o sentido profundo daquelas palavras. Jesus então acrescentou: Não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O fariseu, admirado, perguntou: Como pode ser isso? E Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Se te falei das coisas terrenas e não creste, como crerás se te falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então o mestre revelou o mistério da salvação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nicodemos ouviu em silêncio, e cada palavra penetrava em sua alma como uma chama. Aquele que viera oculto pela escuridão agora via diante de si a luz verdadeira. Não era mais um simples mestre que falava, mas o próprio Filho de Deus, oferecendo vida e perdão. Naquela noite, Nicodemos compreendeu que a fé não depende do sangue, da linhagem ou do saber, mas de um novo nascimento espiritual. Um coração transformado pela presença de Deus. O encontro terminou sem testemunhas, mas marcou para sempre o coração daquele homem. Com o passar do tempo, Nicodemos permaneceu entre os líderes judeus, mas algo dentro dele havia mudado. Quando os fariseus tentaram prender Jesus, ele se levantou e disse: Porventura a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que faz. Foram palavras breves, mas corajosas, vindas de um coração que já conhecia a verdade. Mais tarde, quando Jesus foi crucificado, Nicodemos voltou a aparecer. Junto a José de Arimateia, aproximou-se do corpo do mestre. Trouxe cerca de 100 libras de mirra e aloés para o sepultamento, uma quantidade digna de um rei. Com reverência, envolveu o corpo de Jesus em panos de linho e o depositou no túmulo novo. Aquele mesmo homem que o buscará em segredo, agora o honrava à luz do dia. Assim terminou a história de Nicodemos, o mestre que descobriu que o verdadeiro conhecimento não está na letra, mas no espírito. Ele aprendeu que nascer de novo é deixar que Deus transforme o coração, é permitir que a luz vença as trevas e que a fé substitua o medo.